Boa noite, pessoal. Estamos retornando ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a aula de gramática, né? A gente vai abordar um texto aí, eu acho que vocês vão gostar aí, e vamos fazer uma breve interpretação de texto. Não sei se vai dar para vocês ver aqui o texto. Vamos ver, só um momento. Aqui tá, né? Veja bem, vamos lá. Aqui nós temos o texto. Em 2012, né, o CNJ ele promoveu em parceria com os órgãos executivo e judiciário. Aqui, pessoal, vai ter uma vírgula, porque isso aqui é um adjunto adverbial. Em 2012, aqui, ó, em 2012, que indica adjunto adverbial de tempo, você vai pôr essa vírgula aqui ela é facultativa, você vai pôr se você quiser. Depois nós temos aqui, ó, o Conselho Nacional, a sigla CNJ. Isso aqui é o sujeito. Depois nós vamos ter aqui o que? Promoveu, né? É o verbo transitivo direto. E depois você vai ter uma vírgula aqui, ó. Isso aqui, ó, essa parte azul aqui, eu coloquei bem claro para vocês, ó, em parceria com os órgãos executivo e judiciário. Daqui até aqui, essa parte toda azul é adjunto adverbial, certo? E é um adjunto adverbial de longa extensão. E toda vez que for de longa extensão, vem a pergunta: então, como que eu vou descobrir se o advérbio ele é de curta extensão ou de longa extensão? Olha o macete, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Quando tiver uma ou duas, é de curta extensão. Agora, mais do que duas palavras, que é esse caso aqui, ó, em parceria com os órgãos executivo e judiciário, é um adjunto adverbial de longa extensão. Tem que ficar entre vírgula no início e vírgula no final. Beleza, vamos prosseguir o texto. Aí vem o objeto, campanhas importantes. Isso aqui é o objeto. Depois vai vir esse conectivo para promover o bem-estar dos cidadãos. O que é isso aqui, pessoal? Toda vez que esse conectivo para, ele vinha antes de infinitivo, particípio, gerúndio, ele vai indicar finalidade. Então, isso aqui tudo para promover o bem-estar dos cidadãos, isso aqui é classificado como oração subordinada adverbial final. Final não quer dizer conclusão, e sim finalidade. Não pode esquecer. Isso aqui não cai, despenca nas provas. Agora vamos para a próxima parte. Como a da aplicação da Lei Maria da Penha. Isso aqui são termos exemplificativos. Esse como aqui, ó. Aí, essa aqui, para não ficar repetindo a palavra campanha, né? Toda vez lembra disso aqui, ó. Como a, né? Esse aqui é um pronome demonstrativo. Tá aqui, acho que ficou muito pequeno, mas é um pronome demonstrativo. Aí a primeira campanha, como a da aplicação da Lei Maria da Penha. Depois nós temos a outra campanha, e aqui o complemento, né? Complemento dessa campanha no âmbito dos tribunais. Isso quer dizer o grau, porque ela pode estar no âmbito
Porque nós temos o quê? Nós temos tribunais e tem os fóruns, né? Tem os fóruns, você tem as comarcas, você tem as varas. Então, aqui já é um nível superior. Digamos assim, aqui já é a segunda instância, né? Os tribunais. E depois a terceira e a última, que seria o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Aí depois, o que acontece? Olha só, vai ter outra vírgula. Aí vem outra campanha, a do reconhecimento da paternidade voluntária, para acabar com esse negócio. Tipo assim, um namorado fala, não, o filho não é meu, não, o filho é seu. Aí tem que fazer aquele, como fala, o exame de DNA e convenhamos, isso muitas vezes constrange. Então, então conscientizar as pessoas de estar fazendo esse reconhecimento da paternidade voluntária. A outra vai ser o quê? A do fortalecimento da ideia de conciliação. Conciliação, o que vem a ser conciliação? Unir, né? É as fases do processo e uma delas é essa aí, conciliação judiciária. E a última é o quê? A da valorização da vida, né? Aí vai fechar isso aí. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para o texto, né? O texto aqui diz o seguinte: em 2012, né, o Conselho Nacional de Justiça promoveu o verbo transitivo em parceria com os órgãos executivo e judiciário. Campanhas, né, é o objeto importante, aí vem o conectivo para promover o bem-estar dos cidadãos, como esse aqui é um pronome demonstrativo da aplicação da Lei Maria da Penha. Aí aqui vai ter o quê? Da Penha no âmbito dos tribunais. Por quê? Isso aqui é um complemento nominal. Porque se eu falasse assim, como a da aplicação da Lei da Maria da Penha, fica vago, né? Porque ela pode ser na primeira instância, no fórum, mas ela também pode ser nos tribunais, que já é a segunda instância. Por exemplo, você vai recorrer uma instância, você perdeu no fórum, né, na comarca, na vara, seja ela criminal, cívica, você tem chance de recorrer ela para a segunda instância. E onde que você vai recorrer na segunda instância? Em Belo Horizonte. No caso nosso aqui, estamos em Montes Claros, né, dependendo do lugar que você está, você vai correr para a capital do seu estado. Nós aqui é em Belo Horizonte. Perdeu em Belo Horizonte, ainda tem a terceira instância, que pode ser o Superior Tribunal de Justiça ou o STF, Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Mas dando continuidade aqui, e aí vai vir o quê? A outra campanha, a do reconhecimento da paternidade voluntária, a do fortalecimento da ideia de conciliação. O que vem a ser conciliação? É unir as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam ao juiz, chega lá no juiz e tão brigado, tão de cara feia, mas de repente com uma simples conversa com o juiz vai ouvir tanto o réu, vai ouvir o réu como o autor, ou seja, a pessoa que está abrindo o processo. O juiz vai ouvir os dois e vai tentar chegar em um acordo. Muitas vezes nem precisa, o juiz só apenas vai dar o pontapé e depois sim, aí vai para outras fases do processo. Então, mas sem muitas delongas, para não fugir aqui do nosso foco, que é a interpretação de gramática. Hoje, pessoal, nós vamos parar por aqui, mas na próxima aula a gente vai voltar
Esse texto é apenas o primeiro período, a gente vai estar fazendo a análise sintática dele, tudo bem? Desde já, eu agradeço vocês, só vou mudar aqui um pouco então. Isso foi a primeira aula que a gente fizemos hoje, que isso ajuda muito, né? Esse canal aqui, ele vai ser voltado para tanto para a área da gramática, como na área da redação, redação oficial para concursos judiciário, e também vai estar voltado para o Enem, vai estar voltado para os vestibulares. E hoje a gente fizemos essa pequena aula demonstrativa para chegar e mostrar para vocês que é possível você entender um texto, né? Porque é chato, muitas vezes, você pegar um texto e ficar decorando como um papagaio, e depois esquece, né? Só vai lá para fazer a prova, aí daqui 3 dias, uma semana, você já esqueceu. Não, aqui não é para decorar nada. Você vai entender o texto, você vai fazer a análise sintática, você vai fazer a análise morfológica, você vai entender cada classificação de uma palavra, você vai pegar, por exemplo, você vai entender o que é sujeito, né? Você vai entender o que é um artigo, depois você vai entender o que é um verbo, porque tem o verbo transitivo, o verbo intransitivo, você vai entender o que é objeto, vai entender o que é complemento nominal, o que é apóstrofo, porque o que acontece? Quando a gente vai estudar gramática, a primeira coisa que você põe na sua mente, você tem que entender as 10 classes gramaticais, que são, primeiro, substantivo, que é nome, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, eu acho que eu fiquei esquecendo uma. São 10. Vamos. Bom, primeiro, o mais importante, substantivo. Depois do substantivo, adjetivo. Depois do adjetivo, artigo, pronome, o verbo, a sexta, preposição, conjunção, interjeição, numeral e artigo. São essas 10 classes gramaticais. Aí o que acontece? A partir do momento que você pôr na sua mente, cara, o que é substantivo? Você tem que perguntar assim, para quê? Né? Para que serve o substantivo na bendita análise morfológica? Para você descobrir as palavras que dão nome às coisas. Por exemplo, caneta, o substantivo, está dando um nome de caneta, porém, o substantivo comum. Só que depois a gente pode aprofundar, tem substantivo comum, substantivo próprio, nome de uma pessoa, o seu nome é próprio, né, autêntico, pode ser um substantivo sobrecomum, pode servir tanto para o masculino como para o feminino, igual onça. Onça serve tanto para o masculino como para o feminino. Substantivo composto, substantivo guarda-chuva composto, substantivo coletivo, por exemplo, alcateia, grupo de lobos, esquadra, grupo de navio, esquadrilha, grupo de avião, discoteca, grupo de disco, entendeu? Aí você começa a entender, cara, então substantivo é isso. Conhecer o substantivo parte para o adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo, pessoal, é a palavra que qualifica um substantivo. Por exemplo, eu falo aqui, caneta, preta. Caneta, substantivo, lá o nome é caneta. A preta é a qualidade da caneta, indica a cor da caneta. Mas aí você pode ir bem mais além, tem adjetivo, pátrio, por exemplo, brasileiro, argentino, indica a origem do lugar, paulista, mineiro, gaúcho. Conhecer o substantivo, parte para o artigo, estuda um pouco o artigo. O que é artigo? Artigo é a palavra que vai definir o substantivo ou indefinir. Por exemplo, eu falo, a caneta está sendo exclusivo, está definido a caneta. Mas se eu falo uma caneta, pode ser várias canetas. Então você tem que conhecer o artigo. Substantivos, adjetivo, artigo. Conheceu esse, passa para o pronome. Qual é a função do pronome? A função do pronome tem o pronome demonstrativo. Por exemplo, esta caneta.
Muita gente pode falar assim, essa caneta está errada. Se for fazer uma análise da língua oculta, você não pode falar essa caneta, você tem que falar esta caneta, porque esta caneta indica a primeira pessoa. Agora, se esta caneta está com uma pessoa próxima de você, aí você não vai falar esta caneta, você vai falar essa caneta. E se estiver longe de mim, que da segunda pessoa, tipo, que a gente está dialogando, ela vai falar como? Vai falar aquela caneta, porque aí já não é da primeira e nem da segunda, mas da terceira. E a gente sabe que a terceira pessoa é o quê? É do que se fala ou com quem se fala, é o assunto. Então são coisinhas básicas que a partir do momento que você começa a tatear, no início fica um pouco difícil, fica meio confuso, como se fosse um cego no tiroteio, mas aí a partir do momento que você conhece e depois reconhece e associa, cara, vai facilitando muito. Beleza, conheceu o substantivo, conheceu o adjetivo, conheceu o artigo, agora conheceu os números, os numeral, por exemplo, 1, 2, 3, 4, numeral, cardinal, ordinal, primeiro, segundo, terceiro, fracional, 1,5, 2,5, 1/3, multiplicativo, dobro, triplo, quadruplo. Então, são coisinhas assim que você fala, cara, para que isso, né, velho? Para que isso? Chega a ser assim, banal. Mas não, pessoal, pode ter certeza. Porque eu falo para vocês com experiência, eu formei em 99, estou fazendo curso de Direito, estou indo para o terceiro período. Cara, quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei perdido, um cego no tiroteio. Por quê? Formei em 99. Você chega com entendimentos, com conhecimento que você tem, tudo fragmentado, porque não faz revisão, você aprende, mas é aquela historinha que todo mundo fala. Aula dada, aula estudada e aula revisada antes que passe uma noite de sono. Porque o cérebro da gente funciona assim. Você estudou aqui, beleza. O professor chegou, apresentou para você, você não conhece, ele só fez uma apresentação. Aí o que acontece? Qual é o processo da aprendizagem? Primeiro eu vou conhecer. O professor me apresentou. Aí depois, quando eu chegar em casa, eu estudo na faculdade, vou estudar à noite, por exemplo. O professor passou o conteúdo, beleza, me apresentou, não conheci, nunca vi aquele conteúdo, é a primeira vez que eu estou vendo. Qual é o meu papel? Só foi apresentado, o professor só apresentou. Quando eu chego em casa, antes de dormir, eu tenho que dar uma repassada, porque eu tenho que fazer o reconhecimento, porque eu não posso reconhecer uma coisa que eu não conheço. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo muito prático. Aqui está a caneta vermelha e aqui está azul. Você nunca viu uma caneta vermelha e você nunca viu uma azul. Mas a partir do momento que eu falo, suponhamos uma criança, não sabe, eu acho que, ó, neném, isso aqui é uma caneta vermelha. Nunca viu, caneta vermelha. Isso aqui é uma azul. Se depois eu tiro para ela, agora eu falo assim, qual é a caneta dessas duas aqui? É a caneta vermelha. Se ela prestou atenção, se ela obteve, memorizou, ela vai poder reconhecer. Mas por que ela vai poder reconhecer? Porque foi apresentado. Então, em outras palavras, eu não posso reconhecer uma coisa que eu não conheço. Primeiro eu tenho que conhecer, para depois reconhecer. Então, é por isso que quando você está na faculdade, o professor aplica o conteúdo, cara, preste atenção, olha bem e depois chega em casa e revisa. E outra, faz a revisão antes de dormir e aí amanhã, depois de 24 horas, faz outra revisão. Isso vai fortalecer na sua mente. Depois faz a revisão de uma semana, revisão de 3 dias, de uma semana e revisão de um mês, depois 2 meses, 3 meses, 6 meses, de um ano. Aí pronto, acabou. Aquilo, cara, fica fixado na sua mente, você não esquece mais nunca, porque você não decorou, certo? Você não decorou, você aprendeu, foi apresentado e reconhecido. O povo tem que dizer, primeiro, o processo do entendimento. Primeiro vem o conhecimento, aquilo que é apresentado, depois vem o entendimento, é quando você pega as peças, encaixa, quebra-cabeça, você reconhece,
E depois vem a sabedoria, que é o saber. O saber é o quê? É praticar. Aí agora você pode ir lá, fazer a prova do Enem, você pode fazer o concurso e vai passar. Porque você passou pelo processo de conhecimento, apresentação, entendimento, reconhecimento, sabedoria, a prática, a aplicação. São coisas simples, mas vamos retomar aqui. Nós falamos sobre substantivo, falamos sobre adjetivo, falamos sobre artigo, falamos sobre pronome. Agora vamos falar sobre o verbo. Cara, depois do substantivo, eu diria que o verbo é o mais importante. Né? Por exemplo, vamos jogar aqui uma frase simples. Né? João estudou matemática. Né? O cara tem que saber qual é o substantivo. Qual é o substantivo aí dessa frase? João estudou matemática. João é um substantivo. Estudou, verbo transitivo. Estudou o quê? Matemática. Matemática é outro substantivo. Só que isso na análise sintática, na análise morfológica, perdão. Mas quando você vai para a análise sintática, que é a hora que você senta lá para fazer a prova do Enem, e aí vem um nervosismo, o colega está lá abrindo um saquinho de salgadinho, outro está fazendo um barulho com chocolate, você tem que controlar, porque você não pode ficar prestando atenção no salgadinho que o cara está comendo, ele está rasgando chocolate. Cara, você tem que focar aqui. E para focar no conteúdo, aí é onde que vem a bendita da interpretação de texto. E para você ter uma interpretação boa de texto, você tem que saber fazer análise morfológica, sintática. Por isso que falo análise morfossintática. Mas tudo bem, até agora eu falei da análise morfológica. Agora vamos falar um pouco da análise sintática. Tudo bem. A frase João estudou matemática. João é o quê? Sujeito. Aí você tem que saber, cara. Quem pratica ação sempre pergunta por verbo. O ponto referencial é o verbo. O verbo é uma palavra que indica ação. Todo verbo indica ação. Então, tudo bem, tem lá a frase. O professor, por exemplo, fala assim, a banca lá da Sebrasp, né, que faz os concursos para Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior Eleitoral, a Sebrasp usa muito. Ela põe lá, por exemplo, a frase João estudou matemática e pergunta para você aonde que está o sujeito nessa frase. Aí você tem que saber, peraí, como que eu vou saber quem é o sujeito? Perguntando para o verbo. Quem estudou? João. Beleza, só que não para por aí. Você tem o sujeito e aí você tem o predicado. O verbo indicação. Depois do sujeito é predicado. E a palavra mais importante do predicado é o verbo. Aí, beleza. Então, você já sabe o que é sujeito. Agora vem a pergunta, como que eu vou descobrir o predicado? É o que sobra. Por exemplo, João é o sujeito. Estudou a ação que ele praticou. Né? Então, do sujeito para lá, tudo é predicado. Só que não para por aí. Não para por aí. Você lembra o que eu falei para vocês aqui? Que para você fazer uma análise sintática boa, morfológica, você tem que conhecer os elementos principais, a estrutura. É o que eu falei, tem que conhecer as 10 classes gramaticais. Aí eu falei, lembra que eu falei substantivo, adjetivo, pronome, artigo, verbo. Mas também tem outras, por exemplo, a preposição. Aí você fala, cara, o que é preposição? Né? Preposição, pessoal, é a palavra que liga dois termos. Por exemplo, vamos subir a escala. Por exemplo, João estudou matemática com o livro da editora Abril. Já vê que o trem já começou a ficar mais complexo, né? João, sujeito, estudou o verbo matemática com o livro da editora Abril. Ele já começou a complicar. Então, esse com
João estudou matemática com o livro, é a preposição. E tem mais, a preposição, ela é um pouco complexa, porque vai ter preposição que vai dar a ideia de companhia, no caso, ele estudou com o livro. Mas, por exemplo, se eu falasse assim, João estudou matemática de noite ou à noite. Aí uma proposição que dá ideia de tempo, mas vai ter preposição que vai dar ideia de instrumento. Estudou de caneta, estudou com livros, companhia, que já foi dito. Vai ter preposição de local, por exemplo. Você tem a preposição sobre, você tem a preposição de, que indica companhia, você vai ter a preposição através, você vai ter a preposição perante, para, com, ante, após, entre, né? Então, é interessante você também estudar as preposições. Beleza, falamos do substantivo, falamos do adjetivo, falamos do pronome, falamos do artigo, falamos do verbo, falamos da preposição. Agora vamos para advérbio. O que vem a ser o advérbio? Tem um advérbio. Então vamos lá, vamos sofisticar essa frase, né? Eu falei, João estudou à tarde matemática. Quando eu falo João, é o sujeito, estudou é o verbo transitivo, matemática é o objeto direto, à tarde. À tarde é um advérbio. E qual é a função do advérbio? A função do advérbio é te dar uma circunstância. O que vem a ser a circunstância? Um complemento, que vai dar ideia, por exemplo, quando que foi que João estudou? Indica tempo, ele estudou à tarde, mas eu poderia também falar assim, João estudou ontem, João estudará amanhã, futuro, né? Estudará depois de amanhã, estudou agora, né? Estudou simultaneamente com Pedro, né? Ao mesmo tempo, estudou aqui, estudou ali, lá, longe, estudou em São Paulo, de lugar, de tempo, circunstância de intensidade, estudou muito, estudou pouco, circunstância de inclusão. João estudou só matemática. É um advérbio que dá uma noção de que inclusão, exclusão, só matemática. Agora, se eu falasse assim, João estudou inclusive matemática. Então, quer dizer que João estudou outras matérias, mas incluiu matemática. A inclusão, então tem exclusão, tem inclusão. Então, esse é o advérbio. Beleza, falamos sobre substantivo, falamos sobre adjetivo, falamos sobre o artigo, falamos sobre o pronome, falamos sobre o verbo, falamos sobre a preposição, falamos sobre o advérbio, agora vamos falar sobre a conjunção. O que vem a ser a conjunção? A conjunção, ela já não vai unir dois termos, igual a preposição, ela vai unir uma oração. E aí é onde que você já vai ter que pegar mais firme, porque quando as palavras estão soltas, fica até um pouco fácil. Mas quando você pega as palavras e contextualiza um texto, e aí é onde que você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É onde a gente fala análise morfológica sintática, ou seja, ao mesmo tempo que você vai reconhecer cada termo, você vai reconhecer a função dela dentro do texto, ou seja, ela contextualizada, não solta, porque palavras soltas é pretexto, mas tem que contextualizar. E aí onde é que vem os textos? Por exemplo, vamos trazer uma oração composta. João estudou e revisou as matérias. Então, João estudou e revisou. Esse e, a gente fala i, mas a palavra e, é uma conjunção. E aí você vai ter que saber que é uma conjunção integrante. Por quê?
ela vai unir duas orações e ela é coordenada. Ou seja, quando eu falo coordenada, elas são independentes, né? Pode ter ou não ter a outra, mas aí lembro que a conjunção é uma conjunção integrante adicional. Lembro que a adição, soma. Então, olha para você ver como que a gente já está evoluindo. Você vai gatinhando, gatinhando, você já sabe quais são as 10 classes gramaticais, você já começa a contextualizar, você já sabe o que é sujeito, você já sabe o que é predicado, você sabe o que é verbo, você já vai começar a classificar o verbo, se ele é transitivo ou intransitivo. Daqui a pouco você já tem que conhecer um pouco sobre o objeto, mas aí o que acontece? Tem que ser escadinha. Por quê? Eu não posso chegar aqui, não vai, meu irmão. Você tem que ter um tempo. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês aí que está iniciando o curso do Direito já tem uma boa base, já tem uma consolidação, né? Aqueles que formou recentemente têm essa vantagem, porque, por exemplo, eu estou com 44 anos, formei em 99, tinha 19 anos, então depois comecei a estudar agora, então você volta todo desatualizado, todo fragmentado. Então, o que a gente tem que fazer? Muita revisão. Então, para você que está voltando aos estudos, que ficou muito tempo parado, eu te aconselho que revisar, cara. Tem que ser humilde, né? Tem que voltar para a base, se bombear, volta a pegar até os livros da sexta série, quinta série. Lógico, você não vai ficar um ano inteiro, porque é mais revisão. Você já sabe, você só não sabe que sabe. Está lá, inconscientemente, subentendido, mas está lá guardado, pessoal. Ela precisa ser ativada. Você faz a revisão, é o que eu falei, aula dada, aula estudada, antes que passe uma noite de sono. Chegou da faculdade, faz a revisãozinha, depois de 24 horas faz outra revisão, depois uma semana faz outra, um mês, 2 meses, pronto, acabou. 6 meses, um ano. Nunca mais você vai esquecer. Vai ensinar seu filho, vai ensinar seu neto, enfim, é para o resto da vida. Mas tem que fazer esse processo. Mas retomando, nós paramos na conjunção. Então, conjunção, liga oração. Agora tem uma outra classe aí que é a interjeição, que aí qual é o papel da interjeição? O papel da interjeição é mais para exclamar, né? Ufa, ei, rápido, ou seja, quando a pessoa leva um susto, quando a pessoa admira, né? Isso é uma interjeição. Alô, ei, psiu, agora, rápido, tudo isso é exclamação. Então, a classe gramatical da língua brasileira, todas as línguas, ela tem a gramática, né? Então, é interessante você conhecer as 10 classes gramaticais. Beleza, qual é o próximo passo agora? Deixa eu ver como está esse vídeo aqui. Eu não vou estender muito ele. Ele já está indo para 33 minutos. Não vou estender muito, senão vai ficar muito louco. Mas eu quero te ajudar aqui, que isso é introdução, principalmente o pessoal que está voltando a estudar. Vou te dar o conselho. Beleza. Conheceu as 10 classes gramaticais? Agora você tem que conhecer os itens da análise sintática. Primeira coisa que você tem que conhecer, o que é sujeito? Sujeito é quem pratica a ação. Depois você tem que conhecer o verbo. O que é o verbo? O verbo, eu já disse, vem da análise sintática, indicação. Beleza. Conhecer o sujeito, conhecer o predicado. Depois do predicado, você vai conhecer o adjunto adverbial, adjunto nominal. Você vai ter que conhecer o objeto direto, né? O complemento nominal, a aposta, o apóstolo, o vocativo. São 12 elementos, classes gramaticais. Cara, você pegou as 10 classes gramaticais e você pegou os 12 elementos da análise sintática, que o principal é o sujeito. Sujeito. Você tem que conhecer o que é sujeito. Depois do sujeito, você tem que conhecer o que é predicado. Depois do predicado, você tem que conhecer o que é adjunto adnominal, adjunto adverbial. Você tem que conhecer o que é complemento nominal.
Você tem que saber o que é complemento nominal, ou seja, vai completar o sentido de alguma palavra. Depois do complemento nominal, você tem que saber o que é apóstrofo. Depois do apóstrofo, tem que conhecer o que é vocativo. E aí, cara, eu só sei que é 12. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, sem olhar. Vamos lá. Primeiro, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, apóstolo, vocativo, apóstolo, vocativo, cara, é 12. A mente falou, mas é 12. Quer ver? Tem aqui, só um momento, nós vamos procurar aqui. O sujeito. Vamos. Memória falhou, mas a gente vai trabalhar. Então vamos. Primeiro, você vai ter que estudar. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Deixa eu transferir. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Espera aqui. Vai ficar um pouco longo, mas vai valer a pena, viu, pessoal? Vai valer a pena. Deixa eu... Aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Você vai ter que fazer o sujeito. Você vai fazer o predicado. Vamos ver se vai aparecer as duas. Depois do predicado, o adjunto nominal, o adjunto verbial, você vai ter que fazer o complemento nominal, um pouquinho complemento nominal. Depois do complemento nominal, você vai pôr apóstolo, Depois do apóstolo, vamos enumerar aqui, vamos ver se tem dois. Sujeito 1, o predicado vai ser 2, o adjunto nominal vai ser o 3, depois vai vir o adjunto verbial vai ser o 4, o complemento nominal vai ser 5, complemento nominal, o apóstolo vai ser 6, aqui, eu vou pôr aqui, o objeto direto, certo? O objeto direto vai ser 6, vai ser o 7, o objeto direto, o objeto indireto. Depois do objeto indireto, esse vai ser o 8, ainda está faltando mais aqui, hein? A voz passiva. Cara, será que eu vou conseguir lembrar? Aí, ó, 9. Então, você tem sujeito, você tem o predicado, que é o 2, você vai ter o adjunto nominal, que é o 3, adjunto verbial, que é o 4, você vai ter complemento nominal, é o 5, depois você vai ter apóstolo, que é o 6, vai ter o objeto direto, que é o 7, o oitavo vai ser o objeto indireto, a voz passiva. Assim, está faltando aqui o vocativo. Vamos pôr o vocativo? Só um momento. Espera só um pouquinho.
Hoje nós vamos fazer uma aula completa aqui. Vamos fazer um negócio bem feito. Vem cá. Então vamos lá. Primeiro, vai ser o, opa, o sujeito. Sujeito, ele vai ser o primeiro. O 2 vai ser o predicado. O predicado vai ser o predicado. Esse vai ser o 2. Vai ser o 2. Aí, o 3, vamos pôr aqui. Sujeito, predicado. Vamos pôr aqui o objeto direto, certo? Vamos ter o objeto direto. Esse aqui vai ser o 3. Depois vai ter o objeto indireto. Depois do objeto direto, complemento nominal. Esse aqui vai ser o 4. O 4 vai ter o complemento, vai ter o complemento nominal, que vai ser o 5, complemento nominal. Depois você vai ter o apóstolo, que vai ser o 6, vai ter o vocativo, Depois disso, você vai ter, então, o 1, sujeito, tá dando para ver aí, sujeito, faltando I aqui, né, pessoal? Faltando I, sujeito. Depois vai ter o predicado. Depois do predicado, você vai ter o objeto direto, que é o 3, o indireto, que é o 4. Você vai ter o complemento nominal, apóstrofo, vocativo. Agora, o adjunto nominal. O adjunto nominal. Depois do adjunto nominal, você vai ter o adjunto verbial. Você vai ter o adjunto verbial. Então, nós parou aqui. Apóstolo 6, vocativo o 7, o adjunto nominal vai ser o 8, o adjunto verbial vai ser o 9. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Então, você tem o sujeito, assim, vai ter o núcleo do sujeito, você vai ter o núcleo do sujeito, vai ter o núcleo do sujeito. Depois você vai ter o predicativo do sujeito, você vai ter o predicativo do sujeito, vai ter o predicativo do sujeito, vai ter o predicativo do objeto, predicativo do objeto, não sei se está dando para ver aí, objeto, você vai ter aqui, ó, predicativo do objeto. Nós paramos no adjunto adverbial, que é o 9. Esse aqui é o 9. São 12. Vamos contar? O núcleo do sujeito, 10.
o 10, e você vai ter o predicativo do sujeito, depois do verbo ligação vai ser o 11 ou o 12 aí, pessoal. Predicativo do objeto. Memória funcionou. Então, você tem que saber isso aqui, pessoal. Se você conseguir reconhecer, pegar uma caneta melhor aqui, pegar uma caneta colorida, pegar essa caneta aqui, ó, o sujeito, se você conseguir reconhecer o que é o sujeito, certo? E depois, deixa eu ver, aqui, ó, vamos lá, quer ver, ó? Então, vem comigo, acompanha o raciocínio. Então, você tem que descobrir o que é o sujeito. Depois, segundo passo, tem que descobrir o que é o predicado, certo? Você vai conseguir, tem que descobrir, é o 2. Depois do predicado, você tem que descobrir o que é o objeto. O objeto, aí ele vai ser o, ele vai ser o direto, esse aqui vai ser o terceiro, certo? Esse aqui vai ser o terceiro. E depois vai ter o indireto. Esse aqui é o indireto, certo? Esse vai ser o quarto. E depois o complemento nominal, que vai ser o quinto. Esse aqui vai ser o quinto. Depois você vai ter o apóstolo. Vamos mudar um pouco a caneta, pegar a laranja. Você vai ter que manjar o que é isso aqui, o apóstolo, certo, pessoal? Vai ter que conseguir. E depois do apóstolo, você vai ter que descobrir o que é o vocativo. Depois do vocativo, nós vamos para o adjunto adnominal. Vou pegar a rosa aqui. Adjunto, nós vamos ter que saber distinguir. Deixa eu testar ela aqui para ver se está pegando. O adjunto nominal, certo? Adjunto nominal. Depois nós temos que vir para o adjunto, esse é o oitavo. Esse aqui vai ser o oitavo. Depois, deixa eu arrumar a folha aqui, o adjunto adverbial. O adjunto, isso aqui é caneta verde, isso vai dar para ver aí. O adjunto adverbial vai ser o 9. O 10, deixa eu pegar a caneta vermelha, o 10 vai ser o núcleo, ó, o núcleo, deixa eu arrumar aqui, começou a bagunçar, então vamos lá, o núcleo, vamos ver aqui, não sei se, acho que vai dar, aqui vai dar para ver, ó, o núcleo, esse é o núcleo do sujeito, apareceu aqui, deixa eu tirar esse bichinho, aqui, o núcleo, tá dando para ver aí, pessoal? Ó, esse aqui é o 10, tem que saber o que é núcleo do sujeito. Depois, vou pegar a caneta azul, aqui vai ser o predicativo, tá falhando, vai vir o predicativo do sujeito, esse aqui vai ser o 11. E por último, mas não menos importante, vai vir, vou pegar a caneta laranja, vai vir o predicativo do objeto, né? Vai vir o predicativo do objeto, tudo bacaninha. Aí, pessoal, aqui, você com todas essas ferramentas aqui, e você conseguir não só saber enumerar ela, aqui o predicativo do objeto, esse o predicativo do sujeito, depois o núcleo do sujeito, você vai ter aqui o adjunto adverbial, que é o nome, você vai ter que conhecer adjunto nominal, o vocativo, tá dando para ver aí, ó, o vocativo, o apóstolo, acho que ficou faltando uma letra aqui, fiz muito correndo,
vai vir aqui, ó, o apóstolo, viu? O apóstolo, deixa eu acrescentar, apóstolo. Depois do apóstolo, vem o complemento nominal, tá? Não deu para fazer tudo aqui. O indireto, o objeto indireto, deixa eu dar a caneta vermelha. Tem o direto, tem o objeto direto, indireto. Esse é o 3, esse é o 4, o predicativo e o sujeito. É uma câmera? Então, você com toda essa estrutura em mente, deixa eu ver quanto tempo, já vai para 1 hora esse vídeo, não vou prolongar muito, você já começa a ganhar estrutura. Aí o que acontece? Por exemplo, nós pegamos aquele texto lá, em 2012, se eu te perguntar agora, a palavra em, como você classifica ela gramaticalmente? É uma preposição. Em 2012, qual é a classe de gramática? 2012, numeral, cardinal. Mas só que dentro do contexto, por exemplo, a banca CESP, ela é responsável pelo concurso do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional da ª Região Eleitoral, a CESP. Se ela te pergunta, dentro desse texto, por exemplo, em 2012, vírgula, o Conselho Nacional de Justiça, vírgula, em parceria com os órgãos executivo e judiciário, vírgula, campanhas importantes, vírgula, não, sem vírgula, para promover o bem-estar dos cidadãos. E depois vem o conectivo como a da aplicação da Lei Maria da Penha, depois vírgula, o do reconhecimento da paternidade voluntária, né? É isso mesmo, a do reconhecimento da paternidade voluntária, a da aplicação da lei, por exemplo, a aplicação da Lei Maria da Penha, o reconhecimento da paternidade voluntária, o fortalecimento da ideia de conciliação no judiciário e a valorização da vida. Olha para você ver, esse período ele é enorme, tem muita informação, mas ele não é bicho de 7 cabeças. Vamos lá que nós vamos tentar classificar. Deixa eu posicionar. Está aqui, ó. Vamos lá, acompanha meu raciocínio. Olha para você ver. Aqui está, em 2012, que eu falei, em 2012. Ele é um adjunto, isso aqui, ó. Isso aqui é um adjunto adverbial. Não sei se vai dar